colonização e trabalho escravo no Brasil. Toda vez que a gente fala em colonização, vem à cabeça essa chegada de portugueses, né, na sua esquadra. Esses desenhos sempre são pinturas que foram feitas, né, então, acerca desse fenômeno. Então não é uma fotografia, então eles gostam de fazer as coisas bem bonitas, assim. Inclusive o tamanho dos navios, né, essas coisas. Mas era uma coisa muito mais rústica, né? Mas essa tela, vocês estão vendo o meu ponteiro de mouse aí também, né? Essa tela aqui, primeira, ela mostra que está chegando gente, mas que tinha gente aqui também, né? Então, essa é uma questão interessante, porque existiam pessoas aqui, e as pessoas tinham um modo de vida delas, né? E aqui a confrontação da cultura, né? Então, você traz uma cultura europeia, né, religiosa e tal, com o intuito de impor a sua cultura a quem já estava aqui. Isso é uma primeira coisa interessante. A colonização significa não apenas você chegar num lugar e extrair economicamente recursos daquele lugar. Você tem que impor a cultura, porque senão você não consegue ganhar as pessoas que estão lá, a não ser que você mate todo mundo. E eles tentaram matar bastante. Calcula-se que depois do processo de colonização, no fim da colonização, a população no Brasil era a mesma do início, o que significa que, com a vinda de escravos da África e com a vinda de imigrantes, então teve que matar muito índio, né? Estima-se 12 milhões de indígenas mortos durante esse período. O que nós vamos tentar, nesse primeiro momento, é discutir por que isso. De onde veio essa ideia de sair lá da Europa e vir para o Brasil perturbar a vida dos índios que estavam aqui. Tentar discutir um pouco isso e o sentido que isso tem num momento importante em que era um momento de transição de um modo de vida, de um modo de produção para um outro. Então, durante o período que a gente conhece como Idade Média, prevaleceu o modo de produção feudal, ou feudalismo. Nós vamos falar rapidamente sobre ele, mas o que importa para a gente é que esse modo de produção feudal estava em crise, estava totalmente se esfacelando. Em momentos de transição como esse, aquelas classes sociais que existiam antes, lá no feudalismo, elas foram totalmente fragmentadas. Então, um momento de instabilidade total, de constituição de outras classes sociais, de confronto com as classes antigas, tentativa de imposição de uma nova proposta de organização da vida das pessoas. Então nós vamos, nesse primeiro momento, falar disso. O que é esse momento aí que o mundo estava passando? O modo de produção feudal, ele já no seu auge, ele tinha como base, como centro das relações, um castelo medieval, que ele não era apenas a moradia do senhor feudal, ele era uma vila imensa. Ali viviam o senhor, com a parte da nobreza que o acompanhava, mas também uma série de mercadores, artesãos, então, que fazia a vida correr. Então não existia apenas a morada do senhor feudal, existia uma comunidade ali em volta daquele castelo, mas dentro dos muros do castelo. E fora dos muros do castelo existiam os servos, basicamente os servos, que era quem cuidava da produção para alimentar quem morava dentro do castelo. Produzia alimentos, produzia outros insumos para quem era o artesão que estava lá dentro do castelo, né? Então precisava de couro, precisava de ferro, precisava de madeira, precisava de uma série de instrumentos, então fornecia essas coisas e tal. A relação aqui não era uma relação de compra e venda, o comércio era uma raridade, né? Então, o servo trabalhava numa terra que o senhor permitiu que ele trabalhasse, e ele produzia nessa terrinha dele as coisas que a família precisava. E ele trabalhava na terra do senhor e entregava essas coisas todas que o castelo precisava, ele entregava sem nenhuma relação de troca aqui. Então, era uma entrega mesmo, né? Eles trabalhavam e entregavam o produto lá para o senhor.
E, em troca disso, tinha uma segurança de que eles poderiam ficar ali enquanto a família existisse naquela terra, desde que cumprisse essas obrigações. Então, numa relação que não é nem escravidão e nem o que nós conhecemos hoje como trabalho assalariado. Era uma relação de servidão. Isso tudo estava mais ou menos organizado assim, a partir de um soberano. Você tinha uma nobreza e uma parcela grande da igreja, dependendo do país onde esse modelo foi implantado. A igreja também era senhora feudal, então tinha terra, tinha servos, tinha tudo, né? A Inglaterra é um exemplo disso, que a igreja tinha a maior parte das terras, a Igreja Católica de Roma. E você tinha uma parte da nobreza que não era os condes, os marqueses, os viscondes, os abades, que era os cavaleiros, né? Que eram os barões, né? Os fidalgos. Era uma casta, vamos dizer assim, menor, inferior aos primeiros nobres aqui. E na base dessa pirâmide estava o povo. E esse povo era o quê? Você tinha alguns homens livres, você tinha a maioria constituída pelos servos, e você tinha escravos também. Esses escravos normalmente resultantes de conflitos, de guerras. Então você tinha uma hierarquia de suzerano e vassalos, né? Em que o suzerano, por exemplo, essa parte da nobreza era suzerano desses vassalos, mas ela era vassalo de um soberano maior. Então era uma hierarquia que o suzerano garantia proteção, né, fidelidade, e cobrava obediência e fidelidade. Então era um acordo de uso da terra e de vida social. Isso entrou em crise. E a crise, ela não é... Alguns autores falam que foi provocado pelo comércio. Na verdade, o comércio é uma consequência dessa crise. Na verdade, se você tem uma sociedade organizada dessa forma, ela, apesar de estar tudo bonitinho aqui, se protege, o outro obedece e tal, existia um conflito muito grande, porque para manter essa relação aqui, você tinha uma relação de força, né? Isso aqui era mantido pela violência. Então, não era... As pessoas nasceram servo, vai ser servo, mas eles não estão satisfeitos com isso, né? Então, há sempre um conflito aqui, uma contradição, que a gente fala, entre quem está na base e quem está para cima. Os interesses aqui são divergentes. Então, vai ter uma hora que isso vai entrar em conflito mesmo. E é isso que vai gerar a crise do modo de produção e a possibilidade de avançar para um outro modo de produção. Então, o que acontecia aqui era uma contradição fundamental, que era o servo da gleba, quem está aqui na base, e os que estão acima dele. Mas também contradições menores entre essas várias castas, né, entre a própria nobreza e a igreja. Então, existiam conflitos aqui internos e existia conflito desse povo todo com a base que trabalhava. E uma série de conflitos vão levando a uma sequência e combinação de situações em que vão acabar gerando. Então, essa coisa da gente pensar uma causa única que provocou isso, como foi o comércio, não é o mais adequado, a meu ver. Então, o mais adequado seria ver todas essas... Então, há um conflito econômico direto, mas há também o seguinte: se a base da produção é a terra, ser um suzerano significa conquistar terras. Então, essa conquista de terras significa guerra por conquistas, né? Então, especialmente quem está no topo, vai sempre trabalhar no sentido de manter o seu poder e expandir o seu poder, né? Então, porque se ele não consegue um poder absoluto, ele acaba gerando a possibilidade de alguém tomar a terra dele. Então, ele quer sempre mostrar que ele é o poder absoluto. Então, isso gerou grandes guerras nesse período, especialmente uma grande guerra que aconteceu entre a região que hoje a gente conhece como Inglaterra e a região que a gente conhece hoje como França. Então, a Guerra dos 100 Anos exigiu uma acumulação de riqueza muito grande para poder financiar as tropas que estavam em guerra, e com um resultado interessante, que é a perda da guerra pela Inglaterra.
Então a França ganha essa guerra. E vai acontecer, nesse processo, um enfraquecimento da nobreza inglesa. Então, à medida que a guerra vai matando os nobres, né, tirando a vida das famílias dos nobres, e especialmente dessa ala intermediária aqui, né, que está indo para a guerra. Né? E também, mas esses ingleses nobres, eles não querem perder essa força, eles vão criando condição para se manter. Então, é um conflito. Isso vai gerando uma série de confusões. A primeira consequência disso é que quem mora aqui no castelo acaba querendo atrair, né? Vai acumulando riqueza para a guerra e essa riqueza acaba gerando um excedente que esse nobre quer aumentar o castelo dele, ele quer comprar produtos suntuários que não existem aqui nessa região, na Europa. Então eles vão criar aqui feiras, vamos dizer assim, com exposições de produtos, daqueles grandes mercadores que trazem os produtos lá da China, a seda da China, o chá da China, né? As especiarias da Índia. Então, coisas que não existiam na Europa, esses caras acabam atraindo esses grandes mercadores para cá. À medida que vai fazendo isso, gera um conflito com aquele pequeno mercador que morava já muito tempo, a família morava circularmente dentro do castelo. Então há um conflito entre esse grande mercador com os interesses de quem fornecia as coisas para o rei ali dentro, com seu artesanato e tal. Então essas pessoas vão romper com o senhor feudal e vão criar essas pequenas vilas, né? Que alguns dão nomes de guildas, outros dão nomes de burgos, né? São pequenas vilas. Né? E essas vilas vão se constituindo como uma revolta às relações do senhor feudal com os grandes mercadores estrangeiros ou do próprio lugar, dando origem às cidades que a gente conhece hoje. Né? Mas com uma particularidade. A família que vai fazer esse movimento inicial acaba virando o patrício da cidade, como se fosse um prefeito. E vai atrair os artesãos para cá, dando monopólio da produção para os artesãos, que a gente chama de corporação de ofício. Então, você tem um mestre artesão, os seus aprendizes, que produz peças de couro. Então, só ele vai produzir peças de couro. Sapato, vestuário e tal. Outro vai produzir armas, lanças, arcos. Outro, então, tem um monopólio disso. E aí, à medida que isso vai crescendo, porque essa cidade também é uma fortaleza, tem muros e tal, para penetrar é difícil. Então, o mercador, o grande mercador, tem dificuldade de penetrar e eles cobram impostos. Então, esse grande mercador, que tem que ir de uma cidade a outra, ele acaba se contrariando com essa cobrança de impostos em cada lugar que ele entra e sai. Então, ele faz um acordo com o rei, para o rei tirar o poder desses pequenos patrícios. Então, esses pequenos patrícios que estão produzindo e vendendo aqui coisas, que o termo burguês nasce daí, né? Quando você chama essa vila de burgo, quem vive na burgue e comanda a produção é um burguês. Então, essa pequena burguesia que vive vai ter o poder contestado pela grande burguesia que está lá fora. Então, esse movimento vai fazer com que o grande burguês convença o rei de que ele pode ter um poder absoluto, de montar um exército próprio dele, em vez de ter o exército da cidade, né, da guilda. Ele monta um exército nacional e fecha as fronteiras em nível nacional. Então, você vai criando um Estado nacional que vai ser organizado por um poder absoluto de um rei. Daí a gente chamar o período de o período do absolutismo. Todo o poder está centralizado na mão do rei e não mais. Nem nos burgos e nem nos castelos dos nobres. Então o rei vai ser o poder absoluto com o exército e tal, e vai dar o monopólio das rotas comerciais para a grande burguesia que faz as rotas do Oriente com a Europa.
Então, vão criando essas rotas por terra, né, com tropas de mula, de vários animais, e por navios, né, pequenas embarcações que faziam o circuito aqui dentro do Mediterrâneo, entre várias regiões. Então, durante todo esse período aqui na Itália, você tem Gênova e Veneza como grandes cidades que fazem as grandes negociações, né? E todo mundo traz as coisas para Gênova e Veneza de boa parte da Europa. Né? E daqui segue para o Império Otomano, né? E vai até que um dia essas relações de navegação aqui com pequenas embarcações, né, que vai fazendo cabotagem por aqui afora, então não precisava de grandes embarcações que vinham para o oceano, estavam limitados ao entorno da Ásia. Vai ter um obstáculo. Em 1453, os turcos otomanos vão tomar uma cidade aqui, a antiga Bizâncio, que desde o reinado de Constantino passou a ser chamada de Constantinopla. Então, a tomada de Constantinopla pelos turcos acaba colocando um exército turco aqui que vai impedir essa navegação, especialmente aqui no Mar Vermelho. Aqui no Canal de Suez, o Mar Vermelho. Então, você vai ter dificuldade de passar por aqui, porque vai ter um exército bombardeando aqui os navios. Então, você tem a condição de grandes mercadores, que não são apenas quem compra e vende, eles também emprestam recursos. Então, eles são capital comercial, mas eles são também capital usurário. A usura é essa atividade de emprestar riqueza para outro em troca de mais riqueza. Né? E a cobrança é sempre feita pela violência. Então, começou-se a procurar caminhos em volta da África para chegar aqui no Ocidente. A ideia de conseguir acumular riqueza mantendo o comércio da Europa com a Ásia, fugindo do domínio do Império Otomano. Então, essa é a base para a gente entender. É óbvio que é um período de muita violência, a forma de acumular riqueza não era um mercado organizado, era na violência. Então, a pirataria, especialmente dos países nórdicos aqui, elas eram ativas e estavam sempre perturbando essas rotas aqui. Né? Pirataria com guerra, com força. Né? Então, muitos desses piratas, eles saíam da Europa e se aventuravam pelo mar afora. Né? Alguns chegavam a algumas ilhas por aqui, outros falavam, existem terra do lado de lá. Só que essa ideia de existir terra do lado de lá contrariava a tese que tinha na Europa, que a ciência europeia tinha como dominante, de que depois do Oceano Atlântico era um abismo, né? Tipo a Terra plana que o pessoal tenta recuperar agora. Então você tinha um abismo, então não tinha como você atravessar aqui. Então se o cara vai ali e fala que tem terra do lado de cá, ele vai voltar para cá e tido como louco. Vão apedrejar ele, vão matar ele. Só que esse conhecimento está ficando na cabeça de alguém, de que existe essa terra para cá. Né? Então, é importante a gente entender que esse processo de descoberta do novo mundo não é da forma como a gente sempre pensou. Né? Foi um acidente, uma caravela, o vento foi jogando. Não, existia uma curiosidade sobre essas coisas que algumas pessoas viam e contavam, mas... E essas pessoas diziam também o seguinte, olha, lá tem metais preciosos. No momento em que esse comércio aqui começa a utilizar, né, com a recriação da cidade e tal, esse comércio começa a ficar efervescente. Né? E esse grande capital que faz essa rota longa, ele vai entrar dentro daquelas cidades e vai quebrar o poder, não só do patrício, mas também o poder dos mestres artesãos que moravam naquelas cidades. E ele vai criar uma forma de produção, tanto no campo como nessas vilas, sob o comando dele, que são as manufaturas. Então não vai ter mais um mestre artesão e seus aprendizes. Vai ter todo mundo
subordinada a um patrão dentro de uma fábrica que ainda não é uma fábrica do jeito que a gente conhece hoje. Era uma manufatura. Por quê? Porque não existiam máquinas. O que existiam eram as ferramentas tocadas ou a manivela, ou a pedal, ou a roda d'água. Né? Eram essas coisas que estavam acontecendo aqui. Então, o grande capital comercial e usurário comandando a produção dos artesãos, que agora deixaram de ser artesãos e estão sendo comandados dentro de uma manufatura por esses donos do capital usurário e comercial. E no campo a mesma coisa. O artesanato no campo passa a subordinar. Porque eu falo para o cara, olha, você produz isso aqui, é muito bonito, mas eu estou levando lá para a Ásia. Lá eles não querem essa matéria-prima que você usa. Aí o cara, mas eu só tenho essa. Eu falo, mas eu trago a matéria-prima para você. Então ele passa a ser o fornecedor de matéria-prima, passa a ser fornecedor de conhecimento técnico para aquilo. Então ele passa a comandar a produção dos artesãos. Beleza? A Elda está me avisando que está dando intervalo, então vamos lá ao intervalo. Espero que vocês tenham feito as perguntinhas. Estamos de volta. Ninguém fez perguntinha. Então façam agora. Primeiro liguem o microfone, um de cada vez, e faça a pergunta. Naquele mapa das rotas é interessante, né? Só para curiosidade nossa, a questão de Israel ali, que você não citou Israel, quando você falou dos turcos, mas eu acho que é de nosso interesse essa coisa de falar de Israel ali, que está naquela rota ali, né? Aquele povo ali. E aí os turcos, quando dominam ali, segundo o que você acabou de colocar, provocam essa nova busca de outro caminho que é dando contorno na África, que se inicia principalmente pelos portugueses, né? Embora você ainda não citou os portugueses. Mas eu só queria chamar a atenção por conta da posição de Israel ali. A gente está sempre em conflito, aquela região ali, né? Aí achei que talvez merecesse um pontinho do assunto. Só isso. Eu estava pensando aqui enquanto estava vendo, nesse período, como ficava o conhecimento? Estava na mão de quem a questão da ciência? Porque foram se descobrindo assim aos tapas, né? Como você falou, né? Obrigados pela essa questão comercial, né? Vão se descobrindo. Mas o conhecimento ele foi começando a também. Alguém veio de lá dizendo que tem a pedra lá e passa a ser a anotação de alguém, né? Quem é que estava nessa época trabalhando isso? Logo no início, Helder, você falou sobre o sistema do rei, daquela comunidade ali, daquela região. E aí entraram em guerra com outros países, com outras regiões. Era o mesmo sistema, daquele mesmo sistema que você falou, que tinha o rei lá, tinha todas as outras regiões, era do mesmo modelo? Tio, o Geraldo comentou sobre a ciência e, enfim, onde que estava detido o conhecimento. Acho que um pouco relacionado com isso para essa época, pelo menos, é legal falar também sobre a questão da cultura, né? Que tinha os trovadores e se isso tinha alguma influência já naquela época sobre os acontecimentos, ou se eles estavam conectados de alguma forma. Então, Helder, eu sempre quero saber onde é que estão as mulheres nesse contexto da história, né? Então, eu queria que você pontuasse um pouquinho, nesse contexto que você está trabalhando até aqui, cadê as mulheres? Onde é que elas estavam? O que é que elas faziam? Você tem que olhar para a câmera. Ah, tá. É que eu estou olhando para ele. É isso. Onde é que estavam as mulheres? O que é que elas faziam? Qual a contribuição delas para o trabalho, né, para a produção econômica da época? Os servos, eu estou pegando desde o início, né, que eu estava só concentrando naquela parte do início. Os servos, eles estavam trabalhando ali, que eles tinham a proteção do rei lá de cima, não é isso? Eles eram em troca, você falou que era de proteção. Proteção baseada em que essa proteção? Bem, vamos fazer um apanhado dessas perguntas.
como vocês não fizeram antes, eu vou até, não preciso muito da ajuda da Elda, né? Porque eu fui anotando aqui também. E vamos fazer uma sequência de fala já avançando para o Brasil, né? E depois a gente dá mais um intervalo, aí vocês fazem algumas perguntas mais e depois a gente fecha. A Elda está sugerindo em 3 momentos em vez de 2. Beleza? Uma estrutura dessa, né, ela... Primeiro, a gente tem que entender assim, nós temos um vício de nos limitar a uma visão muito ocidental dos acontecimentos, né? Então, nós estamos falando aqui da Europa e falamos que o pessoal sai da Europa e vai lá na Ásia buscar coisa, mas não falamos da Ásia, não falamos da África, né? Então, quando o Dada te pergunta sobre o modelo, né? Esse era um modelo que foi criado após a queda do Império Romano na Idade Antiga, né? Basicamente na Europa e no Japão. No restante da Ásia, você teve vários, e na África também, vários outros modelos, com outras culturas totalmente diferentes, né? Que não estava baseado nesse formato aqui. Então, as guerras existiam no interior do sistema feudal e existiam guerras também entre o sistema feudal e o restante do mundo. Tanto é assim que o próprio sistema feudal ele resulta de uma ocupação dos povos do norte da Europa e da Ásia na Europa, que vai resultar no fim do Império Romano. Eles vão destruir as cidades, né? Então, exatamente porque o Império Romano tinha o ímpeto de conquista, de guerrear e fazer conquistas, mas as pessoas reagiam de lá para cá. E nessa reação acabaram derrubando o Império Romano, né? Então, essa relação do mundo ocidental que a gente conhece com o mundo oriental sempre foi conflituosa, né? Sempre que eu digo, depois que as sociedades passaram a ser divididas em classes, né? Então, sempre existem pressupostos, que nós não estamos tratando aqui, porque senão teria que ter mas nós um dia vamos falar disso. Quais são esses pressupostos? Como é que se forma o Império Romano, né? Essas coisas. Então, existem modelos diferentes desse aqui, existindo no mesmo momento e em conflito com esse modelo aqui, né? Só que boa parte do mundo estava sob o poder desse modelo. E esse modelo, nesse momento que nós estamos falando, ele está em crise. Então, precisou de você criar, na crise, né, no conflito de interesse, da fragmentação daquelas classes sociais que existiam antes, o surgimento de novas classes, que agora tem um pequeno burguês, tem o grande burguês, que é comercial e usurário, em confronto com aquela relação da nobreza no comando, né? Então, isso gerou um conflito. E foi preciso criar um poder absoluto, concentrado e centralizado num Estado absolutista, que tem um rei ou uma rainha, e isso gerando um Estado bastante autoritário nesse movimento de transição. E é esse Estado autoritário que vai gerar as condições políticas e militares e jurídicas, né, para a emergência de novas classes que vão dominar o mundo a partir dessa confusão toda que está acontecendo aí. Tanto as classes que vão dominar, quanto as classes que vão surgir a partir que vão trabalhar para essas pessoas. Então, esse Estado, ele também vai gerar o mercado de trabalho assalariado. É ele que vai criar as regras desse mercado. Então, em pleno governo de um Estado absolutista, você vai ter a criação ou a consolidação do poder de novas classes sociais sobre novas classes que vão ser dominadas, que não são mais as classes que existiam antes, né?
Não é que elas vão desaparecer, mas elas vão se tornando cada vez minoria e vai se gerando classes sociais de outro formato. Isso vai acontecer inicialmente na Europa e depois vai se espalhando pelo mundo. Então, à medida em que você tem que dominar novos povos e tal, você vai levando essa cultura, né, para outros lados. Quando a gente fala que a igreja era forte e era proprietária de terras e tinha escravos, tinha os servos e tudo isso, né, e uma nobreza subordinada, nós estamos falando que essa igreja também, além de tudo isso, ela detém um monopólio do conhecimento. Tudo que se produzia naquele período, na Europa feudal, era monopolizado pela igreja. Então você tinha aqueles monastérios imensos que tinham bibliotecas imensas, onde se produziam as coisas. Então, ao mesmo tempo que você tinha a pregação do evangelho e tal, você detinha o conhecimento ali dentro. Então, os cientistas, se a gente pode chamar assim, eram os padres, as pessoas que moravam no interior da igreja. E a própria nobreza era uma nobreza ignorante de conhecimentos, né? Que eram seus filhos e tal, eram formados pelos padres. Então você tinha aí uma diferença nisso. Então quem dizia que não podia, né, navegar para além de determinadas coisas, porque poderia cair num abismo e tal, era aquele pensamento formado no interior da igreja e espalhado pelo mundo. Agora, esse pensamento estava em confronto com o pensamento oriental, com o pensamento africano, especialmente, que estava ali bem mais perto. Então, eu vou dar uma paradinha aqui para a Elda falar. Só uma observação, né? Um complemento. Que quando o Helder fala disso, ele está falando do conhecimento hegemônico. Não quer dizer que que não existiam outras formas de conhecimento, porque sempre teve a arte, sempre teve as culturas populares, os conhecimentos que eram passados de pai para filho e de mãe para filha. Então, você tinha um conhecimento hegemônico, que tinham, né, uma representatividade, uma aceitação pelas pessoas, que era o conhecimento religioso, mas o ser humano sempre produziu conhecimentos outros. Essa grande questão, por isso que eu achei interessante a pergunta do Jader, é porque, por conta do nosso processo de colonização, a gente passou, nós, seres humanos ocidentais, colonizados, né, por Portugal, e que herdamos a herança, né, europeia de Portugal, europeia de periferia, mais europeia. A gente aprendeu que o conhecimento conhecimento hegemônico como fosse a única forma de conhecimento, né? Mas, por exemplo, quando o bebê está com dor de barriga e a mãe, ou o pai, ou a tia, sei lá quem, aprende que, dependendo da posição, que bota o bebê, que faz massagem, vai passar... Isso é conhecimento. Não é um conhecimento hierarquicamente aceito, como se fosse conhecimento, é como se fosse um conhecimento menor, mas é um conhecimento. Isso é importante. E o Ginsburg, o historiador que eu usei na minha tese, ele vai dizer o seguinte: essas várias formas de conhecimento, elas sempre dialogavam. Só que quando a gente vê a história oficial, esse diálogo não aparece. Então, vai sempre aparecer o conhecimento hegemônico. Então, não aparece, por exemplo, eu já estou respondendo a minha pergunta, as curandeiras, que quando não tinha médico para todo mundo, iam para as florestas pegar as ervas, socavam e aprendiam que erva era para dor de barriga, que erva era para acalmar a mulher na hora do parto, que erva era para insônia. Então, isso é conhecimento. Mas esse conhecimento, na história oficial, né, que o Ginsburg vai chamar a história contada pelos vencedores, ela não aparece, porque essa história ela é a história dos oprimidos, né, a história do povo que, apesar de ser minoria, existia e também resistia. Só para provocar aí um pouco o debate com ela.
Manuela? Vou falar da questão do continente da África, porque é quem vamos falar, né, daqui a pouco. Tipo, quem vai falar, na verdade, é o Elder. Mas a forma dos outros conhecimentos, tirando dessa região central ali da Europa, que é quem está a hegemonia no mundo naquele momento, também agora, é a própria África, a maneira da população se organizar lá, né, como era organizada as tribos e os povos da África, talvez eram até muito melhores do que o que estava acontecendo na Europa, né, e isso nunca é visto e nem falado também. E a maneira do conhecimento ser passado na África é através da oralidade, né? Eles não tinham o costume de registrar os conhecimentos que eles aprendiam e iam passando. E talvez isso também tenha sido um pouco prejudicial em relação ao que a Europa foi fazendo naquela época ali, que se perdeu por um momento enquanto teve a escravidão e aquela coisa toda, mas que isso tem voltado, né? Está voltando, principalmente aqui no Brasil. Isso tem voltado por conta da questão da ancestralidade, que os próprios negros dentro da academia têm buscado, né, voltar a fazer esses conhecimentos voltarem à tona. Só lembrei disso, pensei nisso enquanto ela estava falando e quis falar também. Por exemplo, o Gustavo Forge, ele é um matemático, né, historiador, e ele defende ele fala que os primeiros matemáticos são africanos. Mas quando a gente vai estudar a história da matemática, esses matemáticos não aparecem, mas os primeiros matemáticos são africanos. E exatamente por essa lógica de ocultar o saber que não era o saber na época europeia. Né? Muito bom. Tanto a intervenção da Elda quanto da Manuela. Esses contatos com o Oriente e com a África eram contatos comerciais, né? Mas também influenciavam muito as pessoas que pensavam, né? Então, nós temos que imaginar que Alexandria está aqui no Egito, que era um centro famoso, sempre foi, né? Israel tem as suas grandes formulações também históricas, né? Então você tem aqui um mundo produzindo coisas. Se a gente pensar que o aço já estava sendo produzido na China há uns 700 anos antes dele aparecer, ou mais, né? Dele aparecer para o resto do mundo, né? O próprio formato do Estado na China, nos museus chineses você observa registros de prova de seleção para concurso público 100 anos antes de Cristo. Então você tinha um Estado com uma burocracia cujo acesso era um concurso público. E o sujeito que entrava para ser esse servidor do Estado, que no Ocidente conhece como mandarins, eles tinham que repassar esse cargo quando morria, não era da família. O novo mandarim que ia assumir tinha que fazer um concurso. Existiam escolas de mandarim. Eu tive a oportunidade de visitar uma. Então, o conhecimento aqui, a imprensa, as relações, o próprio mercado, né, o dinheiro metálico, as moedas começam a aparecer aqui na China. Você imaginar que a Arábia, os árabes, eles ocuparam tanto o norte da África quanto boa parte da Europa mediterrânea aqui, e influenciavam com seus conhecimentos, inclusive conhecimentos astronômicos. Se a gente lembrar do Nome da Rosa, o filme lá o texto do Humberto Eco, a gente lembrar do livro e do filme, né, em que aquele monge que investiga aqueles crimes que estavam acontecendo ali naquele período,
ele tem uma influência de conhecimentos muito grande dos árabes e usa instrumentos para ler a posição das estrelas, né? E tem que esconder isso, né? Ele não pode, ninguém dentro da igreja poderia saber que ele usava aqueles instrumentos. Então, o conhecimento do Ocidente era muito influenciado pelo conhecimento tanto da Ásia quanto da África. Agora, não apenas o conhecimento da física, da química, da biologia, que nem tinham esses nomes, né, naquela época, mas também o conhecimento religioso. Então, nós temos que pensar que nesse conflito de interesses do desmantelamento do feudalismo, também há uma confrontação direta sobre o poder da Igreja de Roma. Então, a reforma protestante ela vai surgir e vai ser acolhida e financiada por essas novas classes emergentes da burguesia, né? E uma forma de quebrar o poder da Igreja, né? É só lembrar que, e não só no campo religioso, mas também no campo científico, e ir quebrando o monopólio do conhecimento da Igreja. É nesse sentido que vão surgindo oportunidades, na medida em que as cidades vão reaparecendo, novas universidades vão sendo criadas fora da igreja, né? Na medida em que essas vilas vão aparecendo, vão surgindo novas formas de educação. E nesse momento aqui vai aparecer a Espanha, especialmente, e Portugal, com duas escolas de conhecimento naval que não existia antes. Então, são Espanha e Portugal que vão consolidar um conhecimento sobre a produção de naus que permitem não só fazer cabotagens, mas avançar pelo oceano com menor risco. Então, isso significa que Portugal e Espanha acabam centralizando um poder por ter sido ocupado pelos árabes antes e por ter conseguido manter o poder da Igreja Católica no processo de contra-reforma protestante, então, na briga com a reforma protestante. Então, Portugal e Espanha acabam acumulando uma série de conhecimentos que extrapolam aqueles conhecimentos estritamente europeus, né? E é isso que vai permitir que eles criem as condições de navegabilidade com segurança para fora da Europa. O problema é, paralelo a tudo isso, essas grandes naves precisam de um financiamento para ser produzido. E quem está com a riqueza são essas pessoas que fazem as rotas de longo curso e que emprestam dinheiro. Então, é o capital comercial de longo curso e o capital usurário é que vai financiar isso aqui. Então, você tem que quebrar o conhecimento da igreja, criar as condições objetivas para criar um navio, que é caro. E ter um conhecimento de que, se é possível navegar para além desses limites, é porque se pode chegar ao Oriente navegando para o Ocidente, não apenas circundando a África. É possível ir buscar as coisas que a gente quer lá no Oriente, navegando pelo Oceano Atlântico e chegando ao Pacífico do outro lado. E eles nunca imaginavam que iam encontrar tanta coisa, mas eles tinham já conhecimento prévio de que existiam essas terras intermediárias, né? Não tinha a dimensão do tamanho nem nada, mas eles já tinham algum conhecimento sobre isso. Então, aos poucos, você vai quebrando o monopólio do conhecimento e italianos, espanhóis e portugueses vão concentrar um conhecimento naval que nenhum outro lugar da Europa vai ter, né? Bem, mas
o comando dessas grandes rotas não está nem em Portugal, nem na Espanha, e a Itália perde esse comando, porque quem passa a comandar isso é a Inglaterra. E é a Inglaterra, com a capacidade que teve, com a burguesia muito forte, que vai fazer esse acordão com a realeza e vai montar esse poder de exército, que vai montar uma marinha mercante que vai garantir a segurança dos navios que carregam carga. E essas rotas começam a se expandir para outros lugares, né? Então, você tem a história do Cristóvão Colombo, que vai chegar aqui nas Antilhas, né? Cuja responsabilidade por ter chegado aqui com uma frota de navios e tal, vai ser negada pela Igreja e pelo poder espanhol, né? Pela realeza espanhola. Tanto é que esse continente vai se chamar América exatamente porque eles vão dizer que não foi Colombo, foi Américo Vespúcio que fez essa primeira chegada aqui. Então, nós temos um poder que está mudando de mãos, então a nobreza vai perdendo o poder, essa burguesia comercial e usurária vai ganhando o poder, e a forma dela ganhar poder é exatamente não guerrear por terra, mas guerrear pelo monopólio dessas rotas. Guerrear por descobrir produtos que são exóticos para a Europa e que eles podem acumular, trazendo esses produtos de longe para o que restou da nobreza forte e essas novas classes sociais que estão surgindo, e a igreja, tanto a igreja protestante quanto a igreja católica, que vai se reafirmar na França, na Espanha e em Portugal, principalmente, na Itália, né, que vão acumular riqueza também e vão viver, especialmente em Espanha e Portugal, de um consumo suntuoso dessas coisas de sedas, de chás, de especiarias, né? Então, diferente do que está acontecendo na Inglaterra, a França, inclusive, Espanha e Portugal vão ter uma burguesia fraca e o refortalecimento da igreja e da nobreza. Então, quem está no comando disso nesses três países são nobres, a igreja, o clero, né? E com um poder da burguesia e um pouco enfraquecido nessas regiões. Então, a grande burguesia e as manufaturas avançadas na produção de tecidos, né, que já vão tecidos de lã, né, produzir isso tudo vai estar concentrado a partir da Inglaterra, que vai desbancar a Holanda, que era a grande produtora de tecido na Europa. Então, esse circuito comercial é o que garante o monopólio dessas rotas, pelo poder absolutista, é que garante a acumulação de riqueza por essas novas ordens econômicas que estavam ali colocadas. Bem, mas a Espanha e Portugal vão, com esse poder relativo de conhecimento, alcançar um território, especialmente numa parte oeste da América do Norte, toda a América Central e a América do Sul, né? E vão chegar a um acordo que chama de Tratado de Tordesilhas, que é essa linha vermelha aqui, e que as terras que estavam à esquerda pertenceriam à Espanha e as terras que estavam à direita pertenceriam a Portugal. E quando os portugueses chegam aqui nessa região, que basicamente é a parte oeste do Brasil, a parte leste do Brasil, desculpa, eles vão ocupar com
feitorias no litoral, né? Eles não vão avançar para dentro do território. Por quê? Porque eles não têm segurança, né? Eles não têm o comando desse território. Então, eles vão perceber, primeiro, aqui não tinha produção das coisas que eles buscavam no Oriente. Então, não tinha seda, não tinha chá, não tinha especiarias. O que tinha aqui? Madeira. E uma madeira que tinha uma cor, a substância do interior desses troncos de madeira, que permitia extrair uma tinta que era voltada para a tintura de tecidos. Então, se a indústria era tecido, você tem uma quantidade de tinta que pode ser extraída daqui, então vamos levar isso para a Europa. Então, foi a forma que se encontrou inicialmente de ter um processo de colonização aqui, depois de uns 30 anos que Cabral chegou aqui na Bahia, que vão começar a extrair pau-brasil aqui e ocupar o território com essas feitorias. Bem, mas para fazer isso, não dá para trazer. A grande questão aqui é que nós vamos nos aproximando, é a questão de por que trabalho escravo. Se lá na Europa você está acabando com a servidão e criando trabalho assalariado, por que você não traz trabalho assalariado? Por que você não assalaria quem está aqui? Uma explicação, né, o pessoal mais ligado à ciência positiva vai dizer que é a diferença de clima, o índio que está aqui, né, o nativo aqui era preguiçoso e tal, mas não é nada disso. É o seguinte, você tem um território imenso, sem controle, você não tem polícia, você não tem exército, você não tem nada. Né? Você tem aqui meia dúzia de pessoas que chegaram aqui para extrair essas madeiras e levar para a Europa. Né? Se você traz trabalhadores livres para cá, eles vão migrar para dentro do território. Eles não vão ficar trabalhando tirando madeira, eles vão procurar outras coisas para fazer. E podem, inclusive, desenvolver aqui atividades que não interessam a quem quer o monopólio das rotas comerciais. Então, você tem que produzir a madeira, cortar a madeira, criar as condições para que ela seja embarcada, mas não pode ser com trabalho livre. Porque trabalho livre aqui você não consegue segurar essas pessoas que vêm para cá. Eles vão migrar para dentro do território e vão cobrar muito caro para trabalhar, para extrair madeira. Então vamos cativar ou tornar cativos os indígenas, que eles chamavam de indígena, o povo nativo que estava aqui. Para isso eles tinham que capturar o indígena. As elites que descenderam desses caçadores, né, elas acabaram colocando nos seus quadros das suas mansões no Morumbi, em São Paulo, esses caras assim, né, com veludo, com chapéu bonito, né, tudo. Mas, na verdade, esses caras eram pés descalços. Eles entravam com unha e dente para tirar os índios lá de onde eles estavam, no meio da floresta. Né? Então, essa atividade de tirar o índio do interior da floresta e trazer para o litoral, onde estava a produção do pau-brasil, era uma atividade que rendia uma quantidade de recursos para quem exercia essa atividade. Porque se tirava o índio do interior e trazia para o litoral e vendia eles para quem estava produzindo madeira. O que significa isso? Esse sujeito vai começar a acumular riqueza na colônia e pode começar a financiar a produção de madeira ou de outra coisa qualquer no interior da colônia. Então, permitir o embrião de um capital comercial ou de um capital usurário na própria colônia seria quebrar o pacto colonial.
seria quebrar o monopólio das rotas comerciais. E mais do que isso, esses sujeitos poderiam comandar a exportação de madeira e de outras coisas a partir daqui, quebrando o comando dessas rotas exercido pela metrópole. Então, você quebraria o exclusivo metropolitano. Então, qual é a solução? A solução é proibir a caça aos nativos. Proibir o trabalho escravo de nativos. E se faz isso criando missões religiosas que vão ser construídas pelos jesuítas que estão organizados a partir da França, da Espanha e Portugal, trazê-los para cá para eles proteger os nativos, impedindo que essas pessoas caçem e tragam para cá. Com isso, você pega os jesuítas e leva para a África para eles salvarem as peles negras que estão aqui. Então, os mesmos grupos religiosos que vêm aqui salvar os nativos brasileiros estão tornando escravos os nativos da África. Com isso, você consegue ter um circuito triangular, que é extrair as coisas daqui e manda para a Europa transforma isso em produtos manufaturados, traz isso para a África e para o Brasil, e quando vem para o Brasil, traz quem vai trabalhar como escravo no Brasil. Então, você tira o comando da acumulação do tráfico de escravos de dentro da colônia, traz para o circuito triangular sob o comando da metrópole. Então, você vai continuar produzindo os caminhos das rotas comerciais, dos produtos que todo mundo quer, mas agora você cria um caminho mais especializado, que é trazer famílias negras africanas para a América, não só para o Brasil, como para o sul dos Estados Unidos, para a América Central, aqui nas Antilhas e tal. Então, nós temos duas explicações aqui, né? Uma, por que escravo e não trabalho livre? É escravo porque a dimensão do território não permite que seja trabalho livre, senão você não tem controle. Mas ao cativar os nativos daqui, você gera a oportunidade de uma acumulação aqui que contraria o monopólio, o exclusivo metropolitano. E isso já era uma experiência vivida no norte dos Estados Unidos. Você levou pessoas da Europa livres para cá e eles ocuparam o território sem relações de escravidão, né? E criaram um movimento político que forçou a Inglaterra a ter que abrir mão das suas colônias aqui. Vamos dar mais um intervalinho e já voltamos. Eu estou com medo de perguntar e se estender muito a partir do que eu estou aqui pensando, né? Por que se aconteceu dessa forma, por que outros conhecimentos eles não superaram a questão simplesmente econômica, né? Porque, com certeza, esse povo todo já tinha experiências, né, com saúde, né, por conta de ter matança em outras terras lá, deve ter gerado tantas coisas. A experiência da terra eles já tinham, porque viveram num sistema feudal por muito tempo, já tinham conhecimento disso também. E por que não, aonde é o ponto que aconteceu deles esquecerem do cuidado com as terras, de cuidado com a mata, de cuidado com a natureza e tudo mais? Aonde é que se escondeu esse saber de que o cara ele tinha noção de toda o tamanho dessas terras que ele estava conquistando? E por que não acompanhou ele um saber de trato da natureza? É claro que aí nós estamos falando de exploração, né? E quando se fala de exploração não se pensa nisso. Mas aonde é que se perdeu isso? Né? Por que esse conhecimento, né, que gera saúde, que gera tudo? Porque esses caras morreram também, tiveram doença. Quando chegaram aqui, não é possível que eles não tiveram toda isso acompanhando eles também. E não se pensou nisso. Não, vamos destruindo isso aqui tudo, vamos levar para aquilo lá
sem pensar assim, não, vamos tratar disso aqui, isso aqui não pode estourar, até que, entendeu? Por que não acompanhou o ser humano esse cuidado? Aonde é que se perdeu esse saber, esse conhecimento que não acompanhou junto aí? Não sei se eu fui claro com isso. Vou retomar uma parte da fala da Elda, nessa questão de saber, que o Geraldo está provocando aí. É interessante, eu vou falar da saúde, então. Muitas vidas foram perdidas nesse processo de, tanto dos brancos, mas muito menos dos brancos, né? Mas de milhares e milhões de escravos morreram nesse trajeto todo de captura da mata africana, de venda nos portos africanos, do transporte nos navios para chegar ao Brasil, a chegada ao Brasil. Então, houve muitas perdas de vida. Como se perdeu isso? Não vejo que se perdeu, é a questão do domínio. Aí a Eldo colocava do saber, né? O domínio do saber também, que a Eldo tocou isso aí. Esse saber, seja da saúde, seja da proteção, do valor do meio ambiente ou qualquer outro saber, o meu ponto de vista é que sempre existiu e sempre causou resistência, mas foi dominado, foram abafados, né? Tipo, houveram medidas que proibissem, por exemplo, maus tratos ao escravo. Da chicotada não era maus tratos ao escravo, mas, por exemplo, casos de jogar o escravo no mar, se ele estivesse vivo ainda. Isso houveram medidas para acabar com isso, mas porque essas medidas foram tomadas pelo poder econômico, que estava representando determinados prejuízos. A higienização nos barcos, que passou a existir muito tempo depois, não de total, não, mas essa preocupação de higiene surgiu porque estava tendo muitas perdas, então foram melhorando as coisas para tentar manter mais a mercadoria escravo viva, para chegar mais pessoas vivas ao Brasil. Então, esse conhecimento e a igreja, o pensamento dominante da igreja, que veio aqui e começou a fazer junto aos índios, mas trazia os escravos, e ela mesma foi dona de escravos. Onde está essa... Estava perdendo o que aí para poder permitir ser escravos negros, e ela mesma ser dona de escravos e muitos escravos. Então, tudo isso, no meu ponto de vista, é a questão do domínio, a questão da divisão social mesmo, de classe. Mas isso não significa que não havia outro conhecimento, só que ele era reprimido, abafado, era rejeitado total, por quem tinha o domínio disso aí. É redundante essa coisa de domínio, mas é isso. Eu penso assim, não deixou de haver a preocupação com a natureza. Não deixou de haver a preocupação, por exemplo, da mensagem de Cristo. Mas quais ou quantos padres se recusaram a essa atividade do tráfico negreiro? Poucos. Pouquíssimo, talvez muito pouco. Porque o domínio da igreja, o domínio do pensamento da igreja, o domínio, a igreja envolvida com esse comércio negreiro, que era o dominante. Estou falando da igreja. Em termos da saúde, a mesma coisa. As pessoas viam os problemas. Mas a quem importava cuidar da saúde ali? Os que vinham nos navios, junto com os escravos, lógico que tinham um cuidado mínimo melhor. Mas era também precário, morria muita gente também. Mas tinha essa preocupação. Só que não tinha preocupação com o escravo, a saúde do escravo. Só tinha preocupação do escravo se ele for, estou perdendo dinheiro porque agora peguei 500 escravos e estou entregando 10.
passou a ser preocupação quando isso foi notado. Puta que pariu, nós estamos tendo um prejuízo muito grande. Então, vamos ver como é que o MST falou um pouco disso numa outra linguagem, na linguagem da música. Eu vou ajudar a Helder nessa parte pedagógica das aulas. Aí nós vamos cantar um pouquinho com o MST, a letra está aí, eu vou botar o som, tá bom? A letra está aí no bate-papo. Dá até para dançar. A invasão chegou de fato nessa América Latina, beliscando da Europa esse plano de chacina. Vinham em nome da civilização, empunhando a espada e uma cruz na outra mão. Vinham em nome da civilização, empunhando a espada e uma cruz na outra mão. Dos pelourinhos da mostra do sangue, Acho melhor não cantar, não. Não teve história nesse grande continente, uma bem antes dos invasores chegarem. E a segunda é 5% de invasão, e a resistência índia, negra e popular. E a terceira é a que vamos construindo, pra destruirmos a raiz de todo mal. E a nova etapa vai brilhando por aqui, 500 anos campanha continental. A invasão chegou de fato nessa América Latina, beliscado da Europa esse plano de chacina. Vinham em nome da civilização, empunhando a espada e uma cruz na outra mão. Vinham em nome da civilização, empunhando a espada e uma cruz na outra mão. Essa história de nós juntos pelo mundo se espalhou, a visão colonialista não mostraram força a todos. Mas era sempre um grito de resistência, seguindo o exemplo dos verdadeiros heróis. O grito negro de zumbi vem dos comares, Marshal Proano e tantos ergueiros após. Estão presentes em nossa organização, pra ter mais força é preciso unificar. Marchando firme contra toda a escravidão, e o farol de Colombo vai se apagar. A invasão chegou de fato nessa América Latina, beliscado da Europa esse plano de chacina. Vinham em nome da civilização, empunhando a espada. Vamos avançar, porque nós já ultrapassamos muito tempo, para eu fechar. Eu estou gostando muito da intervenção de vocês, porque acaba combinando bastante com a coisa que a gente preparou, né? A forma violenta como esses processos foram acontecendo, tanta captura, né? Primeiro dos nativos brasileiros, depois lá na África, para trazer em porões de navios essas pessoas, né? Num ambiente insalubre, né? Então, boa parte dessas pessoas acabavam morrendo aqui. E quem sobrevivia e chegava ao território brasileiro vivo, ou na América Central, na América do Norte, era vendido muito caro, exatamente porque tinha esse prejuízo, vamos dizer assim, no transporte, né? Então, existiam doenças muito graves, né? E eram transportes que aproveitavam para trazer mercadorias e escravos. Então, a proliferação de doenças era uma coisa assustadora, né? E era uma viagem longa, né, de meses. Então, era uma situação bastante... E os tubarões adoraram esse período, né? Porque muita gente foi jogada para eles. Daí a ideia de que esse período foi um período da acumulação primitiva de capital, né? Em que vingou a violência física, né, e mental, cultural, para resolver um problema que era
a oportunidade que essas classes emergentes, dominantes, estavam tendo de acumular riqueza, com uma tecnologia que exigia uma quantidade muito grande de produtos, e daí, à medida em que avançava a produção manufatureira, até o longo percurso que vai dar na Revolução Industrial, você foi espalhando essas manufaturas, você ia aumentando a demanda por esses produtos básicos, os produtos que iam servir de insumos para essa produção nessas primeiras formas de organização da produção cooperada, né? Dentro do mesmo galpão, você colocar uma porção de gente fazendo atividades parceladas para sair um produto no final, com ferramentas ainda bastante rústicas, de madeira, né? Era um período que essas ferramentas de madeira, por exemplo, um torno mecânico de madeira tocado à manivela. Então, para construir isso, você acabava reconstruindo o artesanato, criando oportunidade para os artesãos, né, produzir esses meios de produção, que depois vai ser superado mais tarde com a Revolução Industrial. Mas, ao mesmo tempo, era um processo muito violento, né? Você tinha que expulsar as pessoas das suas terras para jogá-las para dentro do centro urbano, e, ao mesmo tempo, nas colônias onde se produziam os insumos, você tinha o trabalho escravo. Então, para assim, dar uma resposta ao geral, não, a ideia de resposta ao geral. Num primeiro momento, a retirada, a extração de madeira era feita, inclusive, com manejo florestal. Você não destruía a floresta, você ia selecionando a madeira de forma que a própria natureza reproduzisse outra madeira. Mas, à medida em que você vai avançando no processo de produção manufatureira na Europa, você vai demandando uma quantidade muito grande. E aí você vai exigindo formas de devastação. E quando você esgota a produção de madeira, e você já começa, inclusive, a criar outras formas de tintura, né, que vão substituir essa que você tinha aqui, você passa também a ocupar mais o interior. Saindo do litoral, vai ocupando o interior com produtos exóticos que já eram produzidos em outras regiões no Atlântico e outras regiões no Índico, que é a cana-de-açúcar, né? Então, você vai criar uma organização da produção que agora não é só extrair a madeira, agora é cultivar, fazer uma cultura, né? Você vai plantar, cuidar e colher. E depois disso, você vai beneficiar essa cultura, transformando essas plantas em caldo, né? E depois em torrões de açúcar. Então, você usava para isso a própria natureza, com rodas d'água e tal, nos engenhos mais sofisticados. Em alguns, você usava gado, né, para fazer a coisa rodar. E nos engenhos menores, você usava o próprio trabalho manual do escravo, né, que eles rodavam a peça aqui em cima e o outro jogava a cana lá para dentro, e escoando, dependendo do tamanho dessa produção e a quantidade a ser exportada. Então, um modelo que é um empreendimento. A colonização, ela não é por isso, Geraldo, que não vem acompanhado de um cuidado ecológico e tal. É um empreendimento de larga escala voltada para exportar um produto. Esse produto não está sendo produzido para ser distribuído com os nativos ou com as pessoas que estão vindo para cá. Não, tem que extrair isso da terra e tem que levar para a Europa. Então, você vai criando uma forma de cultura diferente que vai levar para o engenho, que não é apenas uma máquina.
O engenho é uma vila também, parecido com o castelo medieval, né? Então você tem a casa grande, você tem as senzalas e você tem o engenho propriamente dito, onde você vai produzir os tijolos de açúcar, né? Isso vai virar um centro de poder no Brasil. Então, diferente dos demais países da América do Sul, em que você não tem uma produção agrícola muito forte, por quê? Porque lá os espanhóis vão optar pela mineração, e a mineração exige um processo de beneficiamento e comercialização em centros urbanos. No Brasil, você não, o processo lento de colonização não produz cidades. O centro é o próprio engenho, é a própria Casa Grande, né? É ali que está centralizado o poder. Pode ser que você tenha uma ou outra vilazinha, mas essas vilazinhas estariam no litoral ali para fazer o serviço de exportação e importação, né? Mas o centro do poder estava na roça, onde se produzia a cana, né? Isso é uma coisa interessante. E só no século XVIII, né, é que você, com a mineração, né, aqueles sujeitos que foram treinados a caçar índios, eles vão acabar, os tais bandeirantes, né? A gente estuda as entradas e bandeiras, né? Esse pessoal vai sair em busca de pedras preciosas e vai encontrar. Eles encontram isso e isso vai gerar a produção de cidades como Ouro Preto, Sabará, Diamantina, aquelas coisas ali no interior de Minas Gerais. Então, ao contrário daquelas vilazinhas do litoral, vão se construir grandes estradas, grandes cidades próximas da produção de ouro, de diamante, de esmeralda. Então, vai demorar, o processo de mineração vai demorar em acontecer no Brasil. Ele só vai acontecer a partir dali. E com trabalho afrodescendente, tanto do tráfico quanto de quem já estava aqui. Porque você trazer o escravo, você compra o escravo e o mantém dentro dessas senzalas, também com o intuito de que eles se reproduzam. E quem nasce dessas famílias que estão se constituindo aqui, porque quando eles chegam, uma forma de você controlar eles é separar as famílias. Mas eles, dentro das senzalas, acabam constituindo outras famílias. E aqui também se reproduz. Então, esse ser que nasce dessa relação é um ser escravo também. Então, você vai ampliando o seu lote. Perceba que isso é importante para a gente ir fechando o nosso papo de hoje. Não é um trabalho servil em que você dá um pedaço de terra para a família vai produzir na terra dela e vai produzir na terra de um senhor como forma de compensar aquela proteção que o senhor dá. A proteção, perguntaram isso, né? A proteção vem porque o conflito de domínio de terra é muito grande. Então, você dá a proteção, significa você falar, ó, sua família vai ficar aqui protegida enquanto ela estiver na terra, né? Os filhos vão herdar dos pais, pagam imposto lá na hora de transferir a herança e tal, mas a família vai ficar aqui. Não é disso que se trata. E também não se trata de pagar por um trabalho que está sendo executado naquele momento. Não. Você está comprando a pessoa. Quando você compra a pessoa e coloca ela para trabalhar, e o preço que você está pagando é na perspectiva de que aquele trabalho, o fruto daquele trabalho, vai te render e vai te compensar com lucro aquela compra que você fez. Então, o escravo ele acaba sendo um meio de produção. Você está comprando a vida dele. E a vida dele vai ser reproduzida nessas condições péssimas, né? Comendo apenas o suficiente, as sobras. E ele vai ver. Mas é preciso que ele tenha uma vida útil o mais longa possível.
Por isso que não se mata o escravo. É preciso que ele devolva aquilo que foi investido com a sua produção e um excedente dessa produção. Então, a venda e a compra de escravos, ele é um empreendimento em si. Então, isso é importantíssimo a gente entender. Pela primeira vez na história, você vai ter um componente de escravização diferente do que era feito na Idade Antiga, por exemplo, que você escravizava como resultado de conflitos, de guerras. Então, quem perde a guerra vira escravo. Aqui não. Aqui você vai botar um componente que é uma ideia de supremacia cultural em que você tem que trazer para a sua cultura elementos que não são humanos. Então, não é que você venceu uma guerra contra humanos e, como recompensa dessa vitória na guerra, esse sujeito vai trabalhar para você. Não. Essa pessoa é considerada não humana. Então, você tem determinados povos sendo identificados como inferiores. Pela primeira vez, numa quantidade muito grande, a escravização não é resultado de uma guerra, é resultado de compra e venda, porque a compra e venda de escravos é um negócio. E um negócio é um empreendimento metropolitano que rendia muito. Você cobrava muito caro por cada desse escravo. Esse escravo, ou lote de escravos, existiam, inclusive, fazendas de reprodução de escravos. Esse lote de escravo, ele era tão importante enquanto uma riqueza acumulada e capitalizada, ou seja, que vai render com o trabalho ao longo do tempo mais riqueza, que ele era a base para as garantias que os fazendeiros davam aos bancos ingleses que emprestavam dinheiro para eles. Porque a terra não era do dono da fazenda. A terra era da coroa. A coroa dava um direito de uso da terra para o senhor de escravo. Então, ele não podia dar a terra como garantia. O que ele tinha de riqueza ali dentro da fazenda era o lote de escravo, e era isso que era a garantia. E isso era um problema dentro desse empreendimento, porque mais à frente, vai ficar para uma outra aula, nós vamos ver que vai ter uma necessidade de abolição que não tem nada a ver com criação de mercado para bem de consumo, é um problema estrutural, que é o trabalho escravo não gera produtividade. O trabalho livre na Europa gera uma produtividade. Os produtos na Europa são baratos. O produto aqui é caríssimo. Então, para resolver isso, vamos industrializar a produção de insumos nas colônias, né? Deixando de ser trabalho escravo. Mas isso vai ficar por um outro momento. Mas fica aqui retido o seguinte, de que o que nós herdamos dessa relação foi uma necessidade de um empreendimento de larga escala, voltado para a exportação, que tinha que ser com trabalho escravo e não podia ser trabalho de nativos, tinha que ser africano, porque era isso que garantia o empreendimento comercial e usurário nos empréstimos, como forma de acumulação de riqueza, em larga escala. Não se trata de acumular um pouquinho daquilo que seria suficiente para cada pessoa. Não, é um outro modelo que está nascendo. É um modelo de concentração e centralização de riqueza na mão de poucas pessoas, produzindo em larga escala dessa forma. Depois vem o café, depois da mineração. O café traz uma tecnologia, porque nós já estamos numa época outra, né, no século XIX, final do século XVIII, século XIX. Então, você já tem uma revolução industrial em curso na Europa, né? Então, o café ele traz uma tecnologia para cá, mas o trabalho continua sendo escravo. Então, o trabalho é escravo, você tem um mecanismo de transporte, então você não muda as relações de produção e continua um entrave à produção desses insumos de forma mais barata. Vão se desenvolvendo formas de resistência que vão sendo sempre reprimidas, né?
Então você tem a capoeira, que é uma forma de resistência porque ela não é só uma dança, é uma forma de organização, de luta, de fuga, né, para o interior, para os quilombos, né, onde se pretendia fazer uma comunidade livre, né. E aí, para finalizar, eu vou fazer apenas uma recuperação aqui de uma coisa que está lá na minha página no Face, que eu chamei de A Farsa do 13 de Maio. Então, o empreendimento era um exclusivo metropolitano, né, que garantia o monopólio das grandes rotas de comércio por um rei absolutista. Então, isso era incompatível com o trabalho livre nas colônias. Então, você tem terras em abundância, inexistência de propriedade privada protegida, controle precário e as feitorias no litoral. Então, essas famílias que viessem livre para cá iriam fugir para o interior, fora do controle. Então, a solução: escravização dos povos nativos. Então, tem que catequizar, tem que capturar. Qual o problema disso? A captura e o tráfico da gente nativa passou a se constituir como um negócio interno da colônia. Esse sujeito aqui passa a acumular à medida em que ele captura e vende lá no litoral. Então, a possibilidade de mercadores financiar a produção interna das primeiras fazendas gera conflito com interesses metropolitanos. A segunda solução, então, vem com a triangulação que eu falei antes. Então, uma acumulação primitiva baseada no controle metropolitano sobre os fluxos de matéria-prima, verdinho, as manufaturas vinham de cá e para cá, e as famílias africanas vinham. Então, esse circuito triangular era controlado pelo monopólio das rotas comerciais e com comando nas metrópoles. E aí já vamos avançando para aquilo que eu falei que vai ser um próximo papo, né? Que são os problemas tecnológicos, diferencial de produtividade, que vai fazer com que os produtos saiam daqui muito mais caros do que os produtos manufaturados estão saindo da Europa. Então, para resolver isso, tem que industrializar a produção de insumos. Espero que vocês tenham gostado e que possamos reproduzir isso com outros temas, que vocês também formulem cursos aí para a gente, que a gente possa usar essa quarentena para ir aprendendo coisas uns com os outros. Beleza?